Bom dia a todos. Sempre muito bom estar em mais uma casa de Cristo, conhecendo pessoas novas, fazendo novas amizades, conhecendo novos trabalhos também. A casa de vocês aqui é bastante movimentada, com bastante oportunidade para exercitar a caridade, então isso é excelente também. Falando então da palestra, nós temos hoje o tema Mecanismos da Gratidão. E eu queria trazer aqui alguns conteúdos, alguns ensinamentos que nós conseguimos adquirir através da doutrina espírita, através dos estudos da doutrina, mas também da minha área, que é a psicologia clínica. Então, vou trazer aqui algumas coisas bem diferentes e sempre com o propósito da palestra espírita em mente, que para mim são os dois Is. O propósito de instruir, que é o propósito de trazer algum ensinamento, talvez às vezes até mais técnico, dos mecanismos através que a doutrina espírita nos descortina. E também o outro I que seria o de inspirar, que é o que? Inspirar a mudança. Não é somente a virmos aqui, adquirirmos todos esses conhecimentos, irmos para casa, ler todos esses livros maravilhosos e não colocarmos em prática. Não trabalharmos no burilamento íntimo, na nossa caminhada que é individual e intransferível como espíritos. Então, os dois Is eu quero que vocês tenham isso em mente hoje. O de instruir, trazendo os conhecimentos, mas também de inspirar nessa questão de inspirar a mudança. A palavra gratitude, ela vem do latim gratia, gratus, gratitudo, e o significado dela, aqui falando um pouquinho da etimologia, é um sentimento de lembrança e agradecimento por um bem recebido em relação ao autor. Qualidade do que é grato. Ou seja, esse estar grato ou agradável. Então nós temos já na própria origem da palavra ou na formação da palavra, nós temos já uma pista do que ela significa. Essa qualidade de que é grato. Ou seja, quase que um estado de ser grato. E a nossa querida Joana de Ângeles, ela vai nos falar que entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, ou seja, aquele que já adquirir um amadurecimento, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. Vejamos, nós pensamos bastante em qualidades de um ser psicológico maduro, de um ser espiritual já mais avançado, temos que sempre lembrar da gratidão, como sendo essa qualidade que esses seres já adquiriram e colocam em prática. Pensemos em todas as pessoas, as figuras que nos inspiram do bem. Todas elas foram gratas. Todas elas demonstraram gratidão de alguma forma ou outra, através do seu serviço, através dos seus atos, através das suas palavras. E aí, no livro Psicologia da Gratidão, bastante do que eu vou trazer hoje aqui veio desse livro, que é um livro maravilhoso, da série psicológica da Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso querido Divaldo. Ela vai falar sobre o crescimento espiritual. Ela fala que agradecer o bem que se frui, assim como o mal que não aconteceu ainda, e particularmente quando se suceda, ou seja, quando aquele mal vier a ocorrer, fazer o mesmo, ou seja, tendo em vista que somente ocorre o que é necessário para o processo de crescimento espiritual, conforme programado pela lei de causa e efeito. Então ela está dizendo que a gratidão, o ato de ser grato, demonstra um crescimento espiritual, ou seja, um amadurecimento daquele ser psicológico, que ele é justamente, ele se demonstra quando as coisas ocorrem muitas vezes como nós não queremos. Quando às vezes, como ela fala ali, quando o mal que não aconteceu, ou quando esse mal acontecer, quando esse mal nos visitar, que nós sejamos gratos também. Que nós possamos desenvolver, através do hábito, e eu vou dar dicas mais para frente, de sermos gratos por tudo que nos ocorre. O bom, o que parece não ser bom, mas é bom. E o que não é bom, mas que nós temos que passar. Como a própria Joana de Ângeles fala, as provas e expiações, quando ela acha a definição dela maravilhosa, quando ela fala que é expiação, isso no livro Plenitude, capítulo 6. Que a expiação nada mais é do que um retorno a uma harmonia perdida. Vejamos que interessante. Se nós estávamos caminhando no nosso progresso espiritual, erramos, nos desviamos daquele caminho do bem, nós teremos que expiar para retornar àquele caminho.
Então as provas, que são essas coisas que nós adquirimos, queremos, pedimos quando nós estamos lá para descer aqui no plano da terra, pedimos, nós temos as expiações também que nos ajudam a crescer através desse retorno do equilíbrio. E ele fala mais além também da lei de causa e efeito, porque nada escapa à lei de causa e efeito. A lei do progresso é uma lei inalterável, é algo imparável o progresso. E a lei de causa e efeito é algo que ocorre justamente, nós vemos nessa questão da expiação, nesse retorno ao equilíbrio outrora perdido. O Leon Denis, que é um outro autor espiritual, aliás, é um autor da nossa doutrina espírita, mas que escreveu muito em vida, ele nos fala que a alma ela é senhora do próprio destino. Isso é muito importante nós termos em mente. Essa questão do livre-arbítrio, que nós adquirimos como um instrumento, através da nossa evolução espiritual, e que nós temos sempre a capacidade de escolher. Nós sempre temos a capacidade de fazer as escolhas, e como o Emmanuel fala, a semeadura pode até ser opcional, mas a colheita é obrigatória. Temos que escolher o que nós vamos semear, mas quando semearmos nós iremos colher. Então nós, trabalhando então essa questão da gratidão, nós temos que ela vai ser esse crescimento espiritual, principalmente também quando nós formos gratos pelo o mal que possa se suceder. Ela vai falar também que ninguém nasce grato, nem consegue a gratidão de um salto. Aprende-se gratidão mediante a sua prática, que deve ser iniciada na família. Essa sociedade em miniatura, sensacional o que ela fala aqui, na qual a afetividade manifesta-se com naturalidade. Olha quanta coisa em um parágrafo. E eu gosto de trazer os textos na íntegra para incentivar as pessoas a lerem, e também porque eu jamais conseguirei falar tão bem que nem esses autores. Então eu trago o texto na íntegra para que nós conseguimos ler juntos, estudar juntos e também incentivar a leitura. E sempre vai ter a bibliografia do slide no próprio slide. Esse aqui, desse próprio livro, ela vai falar então que ninguém consegue a gratidão nascendo já grato, como qualquer outro hábito. Nós vimos na mensagem que foi lida aqui do Fontivio no início, que a casa não se constrói em um dia. Que a planta precisa de carinho, precisa de cuidado, precisa de tempo. Da mesma forma, o hábito, que ela fala aqui, através da prática, essa prática de sermos gratos, ou de nos tornarmos pessoas gratas, que tem uma diferença, ela só vai vir mediante a repetição daquele comportamento, que são os hábitos. Quanto mais nós praticarmos a gratidão nos menores coisas, mais conseguiremos ser gratos nas coisas grandes. E aos pouquinhos, step by step, nós vamos então aprendendo. E nós vamos vendo que ela fala que é muito interessante, que a gratidão, essa prática, deve ser iniciada na família, que é uma sociedade miniatura. A família é justamente essa sociedade miniatura porque nós temos ali espíritos distintos, vivendo sob o mesmo teto, vamos falar da família mais próxima, e são pessoas completamente distintas. São espíritos completamente distintos. E muitos deles estão naquele regimento familiar por uma questão de prova, por uma questão de expiação, mas estão onde tem que estar. Isso é importante, algo que a doutrina espírita é muito categórica. Nós estamos exatamente onde nós temos que estar para o nosso próprio crescimento e para o crescimento dos outros que estão ao nosso entorno. Então a família, que é essa sociedade em miniatura, haverão o quê? Discórdias, haverão desavenças, até porque, como eu falei, muitas vezes são inimigos do passado que estão tendo que conviver ali e aprender a lei do amor. E nós, aprendendo a ser gratos nessa sociedade miniatura, conseguimos praticar para depois expor, ou seja, exportar para fora daquela sociedade miniatura. Trabalhar isso na sociedade como um todo. Porque como nós aprendemos com Jesus, a família é a família espiritual. Ao final, nós todos aqui somos filhos de um mesmo pai / mãe. Porque Deus é pai e mãe. Nós todos somos filhos desse ser.
Então todos nós somos irmãos e irmãs aqui. Essa é a nossa família. E a gratidão ela vai então justamente se adquirindo através da prática, e através da prática nós vamos nos tornando gratos então. Porque nada acontece num salto. O matemático e filósofo alemão Leibniz falava que a natureza não dá saltos. E é verdade. E a natureza, sendo um reflexo de uma criação divina, ela mostra que as coisas acontecem aos pouquinhos, passo a passo, gradualmente, tal qual a nossa própria evolução como espíritos, que acontece de uma forma gradual. Então nós não vamos sair daqui, depois de aprender um pouquinho sobre gratidão, extremamente gratos e tomara que alguém dê um salto. Mas normalmente o processo ele é vagaroso. E nós vamos lá aprendendo, errando, aprende, melhora e por aí vai. Ela fala que a gratidão pelos insucessos aparentes constitui reconhecimento por entender-se que fazem parte da aprendizagem. Vejamos quanta sabedoria aqui. A gratidão pelos insucessos aparentes, ela constitui o reconhecimento de se entender que esses insucessos, eles fazem parte do nosso próprio burilamento interior. Fazem parte do nosso próprio crescimento. Tal qual a criança que está aprendendo a andar, tropeça. Ela não fica sentada e fala, não vou mais andar. Ela se levanta, ela tenta de novo. E ela cai de novo. Mas ela se levanta de novo. E ela já dá 2 passos na próxima. E por aí vai. Então, sermos gratos pelas coisas que acontecem na nossa vida, nós tropeçamos e caímos, é de suma importância. Porque isso fará com que nós enxerguemos sob uma ótica completamente diferente. Entenderemos que a gratidão por aquilo se dá pelo fato de que nós aprendemos com aquela queda. Que nós conseguirmos, então, tirar o que tínhamos que tirar daquela experiência, às vezes indigesta. Isso é mais um ponto que vai nos ajudar no crescimento espiritual. Pois a Joana de Ângeles mesmo fala, quem não tropeça jamais avança. Porque todo caminho tem dificuldades. Todo caminho está repleto de barreiras. Quem não tropeça jamais avança. E a verdade é que todos nós tropeçamos. E estamos num planeta ainda de provas e expiações, transicionando, certamente. Mas é um planeta ainda muito apegado à matéria. Nós, como espíritos, ainda estamos longe de ser espíritos de primeira ordem, primeira classe. Nós vamos errar, iremos tropeçar. Mas quando nós enxergamos aqueles tropeços, aquelas dificuldades, como algo que vai nos propulsionar ao crescimento, tudo se transforma. E quantas vezes talvez não olhamos para trás por alguma situação difícil, que na época achávamos que seria a pior coisa do mundo, porque Deus está fazendo isso comigo, eu não mereço. E a gente olha para trás e fala, nossa, ainda bem que aquilo aconteceu. Olha como que eu mudei depois dessa doença. Olha como eu mudei depois dessa queda financeira. Olha como que eu mudei meus valores depois de uma separação, enfim. Tantas tribulações que ocorrem, nós aprendemos posteriormente a olhar e falar, nossa, como foi fundamental aquilo. E aí ela vai dizer que a paz de fora inicia-se no cerne, lá dentro de cada ser. Também assim é a gratidão. Ao invés do anseio de recebê-la, tornar-se-lhe o doador espontâneo e curar-se de todas as mazelas, ensejando a harmonia generalizada. Então ela fala que essa gratidão, da mesma forma que a paz de fora, ela vai iniciar dentro de cada um. Para que nós então não fiquemos esperando como espectadores prostrados, observando tudo ocorrer ao nosso entorno. Não, que nós iniciemos dentro de nós. O que é isso senão a caridade? Olha quantas atividades caritativas que o centro de vocês tem aqui. Se não é a caridade, justamente colocar em exercício essas coisas, para que não fique só dentro. Ah, é tão lindo que eu li naquele livro que eu aprendi sobre a caridade, ajudar o próximo. Mas o que nós estamos fazendo para ajudar o próximo de fato? E por aí vai. E nós conseguimos aplicar isso em tudo. Até porque o Mahatma Gandhi já falava, seja a mudança que você quer ver no mundo.
Então, assim, nós temos que, se nós esperamos um mundo mais pacífico, sejamos mais pacíficos. Se nós queremos um mundo mais tolerante, sejamos mais tolerantes. Comecemos por nós. Nós não conseguimos controlar os que estão em nosso entorno, nós conseguimos controlar o que nós fazemos. Se comecemos em nós, então. Da mesma forma que a gratidão. Comecemos sendo gratos e não fazendo o que ela está falando aqui, tendo esse anseio de receber a gratidão. A pessoa não me agradece por nada, também não vou agradecer. Não, vamos dar o primeiro passo. Vamos agradecer primeiro. E ela vai dizer que a vida sem gratidão é estéril e vazia de significado existencial. Isso é muito forte. Porque quantos distúrbios mentais não ocorrem, insatisfações com a vida, não ocorrem por conta de um vazio existencial. Da falta de uma bússola, praticamente, quando a bússola está aqui. O tempo todo. A falta de seguir um norte. E ela fala aqui então que a vida sem gratidão, uma vida que é levada de uma forma sem gratidão, ela é vazia de significado existencial. Ela é estéril. E mais do que isso, ela é uma vida regada também pelo orgulho, pelo egoísmo. Porque se eu não sou grato por nada e nem por ninguém, eu sou um ser orgulhoso. O orgulho está dominando os meus comportamentos. E como que eu não sou grato por nada, nem por ninguém? Se tudo que eu tenho, se tudo que nós temos ao nosso dispor, a maioria das coisas nos é dado, presenteado. Então, para que nós não tenhamos essa que ela fala ali, essa vida estéril e vazia de significado existencial. Muitas vezes nós só conseguimos apreciar a vida após situações muito sérias. E essa é uma reflexão que eu trouxe aqui. Para que nós vemos como que, às vezes, temos que algo muito grande tem que ocorrer para que nós nos sintamos de fato gratos. E vejam que eu falei sintamos gratos, não necessariamente para externalizando através de uma palavra, o que é ótimo, é um ótimo passo. Mas só o fato de se sentir grato, de levar um pensamento a Deus ou a alguém em gratidão, já é um ato extremamente importante. E muitas vezes nós só conseguimos ser gratos quando algo muito ruim acontece, ou nem precisa ser tão ruim. Pensemos quando pegamos uma gripe. Pega uma gripe forte, fica em casa, fica mal. Assim que se recupera, fala, nossa, mas como eu estou saudável todo dia e não tenho gratidão por isso. Não aprecio essa saúde, que já virou algo corriqueiro. Mas basta a gente ficar gripado, basta nós ficarmos doentes, basta nós quebrarmos uma perna, não conseguimos andar, locomover, que nós rapidamente aprendemos a ser, pelo menos, appreciative com aquilo que nós temos e que nós não prestamos atenção e normalmente não somos gratos. Mas além, ela vai dizer que a gratidão é uma bênção, a Joana de Anjos, de valor desconhecido. Uma bênção de valor desconhecido. Porque ela traz demais, ela agrega muito em nossas vidas e na vida dos outros, mas o valor, ele é desconhecido. É uma bênção, mas que nós não conhecemos de fato o valor. Porque da mesma forma que quando nós fazemos um ato caridoso, da mesma forma quando nós ajudamos alguém, seja com um abraço, com uma palavra, nós de fato não temos como mensurar os resultados que aquilo irá ocasionar. Lembremos de Jesus, por exemplo, que com um olhar mudou a vida de Simão Cirineu. Divaldo conta uma história que ele foi intuído a dar um abraço num garçom quando estava na África do Sul. Do nada. E eu não quero estragar a história, vocês podem pesquisar, está no YouTube, tem outros canais. Do nada, um desconhecido, um estranho, foi intuído e falou, então tá, vou lá, mas conseguiu, deu um abraço na pessoa e depois, história vai, história vem, o garçom vai atrás dele para conversar com ele e ele fala, poxa, eu ia me matar, estava pensando em me matar. Um abraço. Vejamos como as coisas que às vezes são pequenas, ou elas parecem pequenas, na verdade não são. E nós não temos como mensurar as sementes que nós plantamos através dos nossos atos, onde e como elas vão germinar.
Nós temos como escolher as sementes que nós estamos espalhando. E a gratidão é esse valor desconhecido, porque quando nós exercitamos a gratidão com alguém, um estranho que seja, sabe-se lá o que aquela gratidão, aquela sementinha não vai germinar na pessoa. E falar, poxa, essa pessoa foi grata comigo só por isso. E talvez ali já crie uma reação em cadeia. E nós vamos mudando então assim o que é a sociedade de dentro para fora, não de fora para dentro. Viver é experienciar gratidão por tudo quanto lhe sucede, a Joana vai dizer, e se tem oportunidade de vivenciar. Estarmos vivos, aos encarnados que me ouvem nesse momento, é uma bênção. Termos essa oportunidade de começar um novo capítulo para continuar o nosso avanço, de estarmos aqui num mundo de dores, de sofrimento, de choro e ranger de dentes, é uma bênção de valor desconhecido também. E nós temos que ser gratos por tudo que nos sucede, pela nossa própria vida, pela capacidade que temos de estar aqui respirando, vivendo, aprendendo, melhorando a nós mesmos e aqueles que nos rodeiam. Então ela fala justamente que viver é experienciar gratidão. Quando nós honramos a bênção que é estarmos vivos, estamos num ato de gratidão por aquela oportunidade. Seja gratidão aos pais que nos deram a vida, honrar pai e mãe, como nós aprendemos no mandamento. Seja gratidão por aqueles que nos ajudam todos os dias, seja gratidão por estarmos aqui. E um dos ingredientes fundamentais da gratidão é a humildade. Uma das razões fundamentais para que a gratidão se expresse é o estímulo propiciado pela humildade, que se faz compreenda quanto se recebe, desde o ar que se respira gratuitamente, aos nobres fenômenos automáticos do organismo, preservadores da existência. Quantas vezes nós fomos gratos pelo ar que respiramos? Já preparamos para pensar todo o maquinário biológico que funciona sem nós prestarmos atenção? Nossa bomba cardíaca, o nosso cérebro, nossa circulação, tudo. Tudo que nós temos aqui ao nosso dispor, nesse instrumento chamado corpo, é algo que nos é emprestado momentaneamente, porque ele vai voltar para lá, vai ficar para trás, a parte física. E é algo que nós temos que ser gratos, da mesma forma que se alguém nos emprestasse um carro quando nós não temos carro para se locomover, seríamos gratos. Agora, quando nós temos esse instrumento aqui, muitas vezes não somos nem gratos por isso. Mal paramos para pensar, poxa, que bom que eu consigo enxergar, que eu consigo falar, que eu tenho pensamento, que eu tenho saúde, que meu sistema digestivo funciona, etc, etc, etc. E a humildade, então, se torna algo fundamental, algo que está na base do hábito de ser grato, porque é a partir da humildade que nós combatemos o orgulho. Porque, como eu já falei, se eu sou orgulhoso, eu não vou ser humilde. Se eu não sou humilde, eu não tenho como eu ser grato. Porque se eu sou orgulhoso, se eu sou entitled, como a gente fala em inglês, também, eu não vou ser grato. Porque não faz mais que o mínimo. Faz mais que o necessário. Sendo que nós temos tudo isso ao nosso dispor, e quando nós enxergamos com os olhos da humildade, nós vemos como nós temos que ser gratos. Nós vemos também no Evangelho segundo o Espiritismo que a humildade é justamente o que? Reconhecer que nós não somos autossuficientes. É uma das categorias, eles falam no Evangelho segundo o Espiritismo, de virtudes que colocam o homem mais próximo de Deus, a humildade. Algo tão pouco trabalhado hoje em dia também. No mundo de aparências. No mundo em que existe a competição para ver quem é o melhor, quem tem mais likes, quem está sempre melhor posicionado de alguma forma. E a humildade acaba ficando meio que jogada de lado. Mas é uma das virtudes que nos coloca próximo de Deus. E a gratidão, então, tendo essa combinação com a humildade,
Nós dizemos que a humildade é um veículo que vai propiciar que a gratidão seja colocada para fora, seja externalizada. Nós vemos com o Martin Seligman, eu vou mostrar ele aqui daqui a pouquinho, fundador da Positive Psychology. Eu vi uma entrevista dele uns anos atrás, e foi muito interessante que ele falou assim, ele estava escrevendo uma autobiografia. E ele disse que ele teve uma epífane assim, quando ele estava escrevendo a autobiografia, porque chegou um momento em que ele começou a escrever para todas as pessoas que ele agradecia, que ele era grato, né, por todo o seu trabalho, por tudo que ele fez. E ele parou e falou assim, eu não consigo escrever uma autobiografia. Não existe uma autobiografia. E é claro que ele não estava falando da semântica, de que se você vai escrever uma história sobre você mesmo, é uma autobiografia. Mas ele estava falando de um ponto de vista mais subjetivo, falando, eu sou tão grato a tantas pessoas por tudo que eu sou hoje, que eu não tenho como escrever algo só por mim ou para mim. Eu posso escrever uma biografia, ele falou. Porque são tantas pessoas que me levaram, tantas pessoas que eu estou aqui hoje por conta delas, na minha caminhada profissional e pessoal, que eu não posso fazer uma autobiografia como se fosse tudo que só eu que conquistei, sem esquecer todas as pessoas que me ajudaram naquela caminhada. E aqui está ele, o Martin Seligman. E eu também trouxe a Brené Brown, que ela ficou também bastante conhecida uns anos para cá, tem fala da Netflix, eu já li alguns livros dela, é uma pesquisadora, que é interessante que ela pesquisou sobre a questão da gratidão especificamente. Ela olhou 12 anos de pesquisa, mais de 10 mil participantes, e ela estava tentando ver se as pessoas que eram felizes eram mais gratas. Então ela viu vários componentes psicológicos, mas um deles foi, será que as pessoas que são felizes são mais gratas? Só que ela achou algo diferente. Ela não achou que as pessoas felizes eram mais gratas. Ela achou que as pessoas mais gratas eram mais felizes. Olha que interessante. Tem uma grande distinção nisso. Não são as pessoas que conseguem ou se dizem ou sentem-se felizes que são gratas. São as que são mais gratas acabam sendo mais felizes. É uma inversão dos dois pontos da frase, mas que muda completamente o sentido. E nós vemos então a gratidão como esse componente para a nossa própria felicidade. Que é tão difícil, como eu já falei, num planeta de provas e expiações, num planeta de choro e ranger de dentes. E o Martin Seligman, ele também fez vários testes com componentes psicológicos, e ele foi ver justamente assim, olha, quero ver aqui happiness scores, né, que são medidores de felicidade. E ele foi olhar esses medidores e ele foi ver assim, qual desses será que tem mais a ver com as pessoas que se dizem ou felizes ou que tem um score, um resultado maior no medidor da sua felicidade. E ele foi lá, pediu para os participantes escreverem então cartas, entregar uma carta de gratidão a alguém que eles nunca puderam ter agradecido, ou que não conseguiram por um motivo ou outro agradecer. E ele foi fazendo várias pesquisas, e ele viu que de todos os componentes, eu coloquei alguns ali, bondade, inteligência, pensar positivo, vamos pensar positivo. Recursos, ter recursos financeiros, por exemplo, ele viu que a gratidão foi o componente mais fortemente correlacionado com os índices altos das pessoas que se diziam felizes. A gratidão. Nós temos então aqui, como eu falei, o lado da minha área da psicologia clínica. O lado então, justamente das pessoas que não são aqui, saindo até um pouco do espiritismo, para nós vermos como tudo aponta para essa gratidão. Tudo aponta para que nós possamos exercitar a gratidão, sermos mais gratos por tudo. E aí alguns estudos da neurociência, eu trouxe aqui alguns. Um deles eles estudaram no Japão para mostrar como isso acontece em países distintos, não é algo relativo somente à cultura ou a um país específico. Como as pessoas, os trabalhadores japoneses que faziam listas de gratidão, ou seja, lista daquelas coisas que eles eram gratos, eles acabavam tendo menos sintomas de depressão, ou seja, criava-se o que a gente chama na psicologia como um buffer, que é como se fosse uma camada protetora contra o estresse
vamos dizer que chega num ponto a pessoa fica deprimida, cria uma gordura contra a depressão. E essas pessoas acabavam tendo uma saúde mental melhor. Um outro estudo viu que as pessoas que elas escrevem, esse estudo é da China, escreviam cartas de gratidão, elas tinham uma ativação do medial prefrontal cortex, que é o córtex medial pré-frontal, essa região aqui, que é associada à questão de aprendizagem, decisão, motivação, atenção, tem componentes emocionais também. Em um outro estudo, esse aqui da Escócia, eles fizeram, na verdade, do Reino Unido, que foi participante de vários pontos do Reino Unido, eles viram que eles pediam para dividir os participantes em 3 grupos. Pediram para os participantes, um grupo, vamos dizer o grupo A, escrever todos os dias sobre algo que irritou eles durante o dia. Trânsito, colega de trabalho, família, o que for. Escreviam. Pediu para um outro grupo para escrever alguma coisa, não deu uma direção. Falou, só escreve todo dia, umas 2 frases aqui. E o terceiro grupo, escreve algo que você foi grato hoje. Eles viram que o grupo que foi grato, eles seguiram esses participantes durante meses depois disso, desse estudo, viram que o grupo que foi grato, ele demonstrou muito mais otimismo e teve menos visitas ao médico. Foi mais saudável fisicamente também. Vejamos que coisa bela. Falamos do lado espiritual com a Joana de Ângeles, do Espiritismo que nos traz tudo isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec. Falamos também do ponto de vista psicológico, falamos do ponto de vista da neurociência, e todos eles apontam para essa importância da gratidão. Mas nós nem, para quem não quer ler todas as coisas da neurociência, nós podemos ir até no livro da Joana de Ângeles, ver sobre questões da neurociência com a gratidão, quando ela fala que o hábito de ser grato pela sua repetição equilibra as descargas de adrenalina e de noradrenalina, ao tempo que o cortisol mantém o controle dessas substâncias químicas, neutralizando os excessos que poderiam ocorrer, produzindo em consequência alterações glicêmicas, do ritmo cardíaco, etc. Então ela mesma já está nos passando todos os benefícios associados a uma prática da gratidão no nosso corpo, na nossa mente. Nós temos então aumento da qualidade de sono, melhoria da imunidade, autoestima mais elevada, redução do estresse, pressão arterial mais baixa, menos índices de ansiedade e depressão, e por aí vai. É realmente uma prática que modifica a mente, o corpo, o espírito. E nós estamos vendo então esses mecanismos da gratidão, como que a gratidão altera em nós mesmos, primeiramente, seja do ponto de vista espiritual, psicológico e físico também. Mas o desafio da gratidão, e nós sabemos disso, ele se dá em momentos difíceis, quando surgem as adversidades que também fazem parte desse processo desafiador da evolução. É difícil ser grato às provas. Muito. É difícil ser grato quando as coisas estão ruins. Principalmente naquele momento em que elas estão ruins. É difícil ser grato quando a gente está com dor. É muito complicado. Mas basta que nós alteremos a ótica, entendamos que não existe injustiça. Esse é o primeiro ponto. Não existe injustiça. Kardec é muito categórico, e todos os espíritos depois disso também, no livro Céu e Inferno. Livro este que completa 160 anos esse ano, como nós pudemos ver na conferência, para aqueles que tiveram o privilégio de ir lá em abril. Não existe injustiça. Se nós achamos que algo está acontecendo conosco que é injusto, do ponto de vista kármico, do ponto de vista espiritual, então não podemos dizer que acreditamos num Deus que é infinitamente bom e justo. Porque se ele fosse um pouquinho injusto com você, ou comigo, ele já teria preferência por os outros, e isso não tem justiça nisso. Então é um, é outro. Se nós acreditamos num Deus infinitamente bom, justo, perfeito em todas as suas qualidades, como é o que fala no Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno, do Kardec, nós entendemos o primeiro ponto, não é injustiça. Segundo ponto, quando a dor me visita, lembremos do Emmanuel. Eu sou muito fã do Emmanuel. Sou fã-clube do Emmanuel. Emmanuel nos fala que a dor, preste atenção, a dor é um constante convite da vida a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus.
Vou repetir. A dor é um constante convite da vida a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Nós fazemos parte de um centro espírita, estudamos, lemos, participamos de grupos, damos palestra, fazemos tudo. Quando vem a dor, é o momento que nós vamos ver. Cadê a sua fé? Cadê a sua gratidão? Cadê a sua ótica espírita de ver que tudo passa, tudo é transitório, que o progresso é inalterável e imparável, e que tem uma lei de causa e efeito por trás de tudo, e um Deus justo e amoroso por trás de tudo? É esse convite da vida. E é justamente nesse convite da vida, nessas dificuldades, esses tempos difíceis, em que a gratidão se torna, então, tão fundamental, apesar de ser tão difícil de ser praticada. E aí tem um outro grande espírito que nos disse: as provas rudes, ouve-me bem, ele fala, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando o aceitas com o pensamento em Deus. As provas rudes. Eu estou terminando o livro A Dor Suprema, do Victor Hugo, do espírito Victor Hugo, e nesse livro essa frase se aplica demais, porque nós vemos como que as provas mais acerbas, são as mais difíceis, são praticamente quando já está no fim de um processo expiatório, no fim de um sofrimento. Quem falou isso foi Santo Agostinho. Então, para que nós nos inspiremos nesses espíritos, nos inspiremos nessas pessoas que tanto tentam nos inspirar, tanto tentam nos passar o conhecimento para que nós sejamos mais gratos. No livro Ceifa de Luz temos 2 mensagens falando sobre isso. Emmanuel, esse é um livro de mensagens psicografado pelo Chico Xavier. Na mensagem número 7, ele vai dizer: valorizar os amigos, agradecendo-lhes o concurso, no entanto, nunca desprezar os adversários ou subestimar-lhes a importância. Ou seja, valorizar os amigos, sermos gratos pelos amigos, mas também não desprezar os adversários. Não desprezar aqueles oponentes que se apresentam na nossa vida mostrando algo diferente daquilo que nós estamos querendo ver ou daquilo que nós vemos. Até porque muitas vezes os adversários, a Joana fala isso, é como se fosse um espelho sendo levantado para nós. E nós estamos vendo o reflexo de algo que nós não gostamos naquele espelho. Então nós temos também ser gratos pelos adversários do nosso caminho, porque eles também ajudam no crescimento. E muitos deles também precisam tanto do amor, tanto da paz de Deus. Emmanuel também nos fala: roga a Deus te abençoe, mas concilia-te cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas, agradecendo-lhes as dádivas ou as lições que te ofertem. E concilia-te com todas as coisas. Agradece a dádiva que é estarmos aqui, estarmos errando, estarmos aprendendo. E todo dia acordamos, nós temos uma nova oportunidade de recomeçar. Vamos ser gratos pelo menos por isso, abrir os olhos, abrir os olhos. Estou mais um dia aqui, que bom. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Concilia-te cada manhã, ele fala, com todas as coisas. Eu pensei na manhã porque eu gosto muito de fazer esse exercício, também pela manhã. Agradecendo as dádivas, e o Emmanuel, muito sábio, fala também as lições que te ofertam. E às vezes essas lições são como esses remédios amargos, que nós temos que tomar quando estamos doentes, que não são bons, mas eles são necessários. E nós temos que ser gratos também por isso. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos essa passagem que fala: todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhe por isso. Sobretudo no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, é que devemos, por um impulso espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Então ele está falando aqui justamente de nós elevarmos um pensamento a Deus, exercitando a nossa gratidão,
Começando pelas coisas mais fáceis, que são mais espontâneas, ou seja, aquelas coisas que nós enxergamos como boas. A nossa saúde, o fato de termos uma comida na mesa, termos um teto, de estarmos acordando numa cama segura, confortável. Todas as bênçãos, tudo aquilo que nós recebemos. E tudo aquilo, quando eu falo recebemos, não só da questão psicológica, espiritual, mas também da questão material. Tudo que está aqui, o material vai embora. Vai embora. É efêmero. São instrumentos na nossa caminhada. E nós temos sim que ser gratos por isso. E ele fala elevar o pensamento. Quanto tempo leva para elevar um pensamento a Deus? Para alguém dizer, mas eu sou muito busy, eu não consigo fazer muitas coisas de caridade e gratidão. Quanto tempo leva para levar um pensamento a Deus? Quanto tempo leva para levar o pensamento para um irmão necessitado? Para um amigo, para um familiar amado, para um adversário? Quanto tempo leva? Quanto de esforço que despende de nós? Sinceramente. Pensemos nisso. E nós sabemos, através da literatura espírita, que é esse manancial perfeito de conhecimentos para o nosso momento evolutivo, nós aprendemos a força do pensamento. Falava aqui do estudo do grupo de estudos dos livros do André Luiz, as obras da série do mundo espiritual, perfeitas. Todas elas têm passagens falando sobre o pensamento como sendo essa força que cria, que constrói, que modula, que media, que destrói. Então, ao levarmos um pensamento a Deus, ao mandarmos um pensamento de gratidão, de amor para alguém, estamos modificando toda uma realidade. É através dos nossos pensamentos também, pergunta 459, que nós somos do Livro dos Espíritos, que nós somos também, aprendemos que nós somos muito influenciados pelo plano invisível. Mas tudo vai depender de como está a nossa faixa vibratória. Como estão os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos estão sendo alçados com um teor de amor? Com um teor de gratidão? Porque nisso elevará a nossa vibração e seremos menos influenciados por aqueles espíritos que ainda se comprazem no mal. Vejamos quantos benefícios. O próprio Emmanuel, no livro 91, na mensagem 91 do livro Palavras de Vida Eterna, ele fala que todos nós somos sacrificados pelo dever, ou seja, nós temos os nossos afazeres. Mas ele fala que ninguém é tão atarefado, em outras palavras, que não consegue de quando em quando levantar os olhos ou dizer uma frase, dar um sinal de agradecimento. Lembremos, são as coisas pequenas. São os pequenos gestos de agradecimento. O que a ausência da gratidão faz, então? Dá lugar a um tipo de cupim emocional. Olha só, que a Joana de Ângeles, a figura que ela nos pinta aqui. Que devora interiormente o ser, qual ocorre com aquele inseto da vida social que se nutre da palavra viva ou morta, alimentando-se com voracidade enquanto a consome. Então a ausência da gratidão, que é o quê? A ingratidão, porque a ausência da gratidão, quando ela deveria ocorrer, é uma ingratidão. E essa ingratidão, então, ela dá espaço a esse cupim emocional. Esse bichinho que vai devorando silenciosamente, mas que vai corroendo por dentro. E isso é um dos fatores para nós também ficarmos atentos. Eu trouxe aqui a passagem de Lucas, no capítulo 17, quando eu vou ler essa passagem, não quero parafrasear. E aconteceu que Jesus estava indo a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos?
Onde estão os outros 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Tem tudo a ver com a ingratidão essa passagem. Porque, considerando aqui bem rapidamente alguns pontos socioculturais e religiosos da época, as pessoas com lepra, além de ser algo contagioso que matava, elas eram excluídas da sociedade. Então imaginemos a dor emocional dessas pessoas quando contraíam aquela doença fatídica, de serem tratadas como nada e serem excluídas. Ninguém nem chegava perto deles, nem a família. Então aqueles leprosos, os 10 leprosos naquela aldeia, vivendo como estavam vivendo, em puro sofrimento, viram Jesus, sabiam dele, pediram a cura. Jesus falou, vai, mostra aos sacerdotes, que era como se fosse a vigilância sanitária da época, e falou que eles ficaram limpos então. Curaram-se da lepra, mas não muito mais do que a lepra. Voltaram à sociedade, foram reintegrados às suas próprias famílias, porque não tinham mais lepra. Mas um somente voltou para agradecer o mestre, querida. E eu imagino nessa passagem, como é que será que era o tom de voz do mestre? Não foram 10 os limpos? Eu imagino... Jesus conhecia todos, é claro. Ele fala, eu sou o bom pastor que conhece todas as suas ovelhas. Mas eu imagino que tenha um tom assim de decepção, uma decepçãozinha, assim, poxa, queria tanto que todo mundo fosse grato, que nem esse um, que é samaritano, ainda por cima. E aí eu fico a pensar, quantas vezes será que nós não fomos um dos 9? Quantas vezes será que nós não pedimos por algo, recebemos, e esquecemos de ser gratos? Ou que nem pedimos, mas que recebemos, e aí esquecemos de ser gratos. Esquecemos de voltar atrás e pensar, puxa vida, que bênção. E para um ponto de vista mais subjetivo, pegando os 10 leprosos, trazendo para 10 situações da nossa vida, quantas vezes dessas 10 situações difíceis que nós saímos, 9 nós nem pensamos em agradecer posteriormente. Uma talvez a gente pense, poxa, realmente foi muito bom aquela queda, porque me ajudou a reerguer melhor. Enfim, que sirva isso então de reflexão íntima, para que nós possamos fazer aquilo que eu falei, o instruir e o inspirar, para nos modificarmos também, para que nós aprendamos a ser mais gratos. No Livro dos Espíritos, na pergunta 937, as decepções que se originam da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não constituem também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Será que nós não nos decepcionamos e ficamos amargurados? Sim, claro. Como não? Como não ficar? Os Espíritos falam, como não? Claro. Mas deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele mesmo o foi. Ou seja, sim, mas tenha mais pena, lastime mais aqueles que foram ingratos com você. Lastime mais aqueles que te causaram mal, porque eles estão provavelmente sofrendo muito mais do que você, ou vão sofrer muito mais do que você. O Emmanuel, eu já falei que eu gosto do Emmanuel. O Emmanuel, na mensagem número 21 do Ceifa de Luz, na mensagem O Melhor para Nós, ele fala do perdão. E ele fala que o perdão, muito mais do que uma bênção para os supostos adversários, ou supostos ofensores, ele fala, é e sempre será o melhor para nós. Gratidão também. Mesmo para aqueles que têm ingratidão quando nós fazemos algo. E se registrássemos diariamente os benefícios de que somos objetos sem os havermos pedido, quase sempre ficaríamos espantados de termos recebido tantos e tantos que se apagaram já da nossa memória, e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. É ou não é verdade? Quantos benefícios nós já recebemos e nós não fomos gratos? E, pessoal, nós não conseguimos mudar o passado, já ficou. A gente consegue daqui para frente. Então também não fiquemos, como a Joana fala, numa lamentação inútil, se martirizando
por erros, por ter sido ingrato. Não. Paremos agora e vamos mudar a partir de agora, que é o presente. Essa bênção que nós temos todos os dias de nos modificar. No livro Pão Nosso, Emmanuel nos fala que o aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o mestre sentir o espinho da nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Quantas vezes será que o Cristo já não sentiu o espinho da nossa ingratidão, não só nessa reencarnação, pessoal, 2000 anos já da sua passagem. Mas quantas reencarnações será que nós já não combatemos isso? Quantas reencarnações, quantas passagens será que nós já não passamos como ingratos? E o Cristo, sentindo o espinho da nossa ingratidão, jamais se revoltou. Não, pelo contrário. Ele vai atrás daquela ovelha que está transviada. Porque vai ter mais alegria no céu por um que se modificar do que por todos os outros que já estão lá. Claro, simplificando bastante o que ele falou. Mas para que nós entendamos que essa nossa ingratidão, o que somos nós? Imaginemos o Cristo que passou por aqui, que recebeu muito mais do que espinhos de ingratidão, foi crucificado injustamente, foi vilipendiado, sofreu tanto e jamais ouvimos uma palavra de revolta daquele espírito. Pelo contrário, no momento derradeiro da cruz, uma das suas últimas palavras foi o quê? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Vejamos que beleza de mensagem. Para que nós, de novo, comecemos a partir de agora. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que pratica não a receberá no céu. Deus, contudo, levará em conta aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que aqueles a quem fizerdes o bem não vos agradecerão por isso. Ficais certos de que, se a pessoa a quem prestais um serviço esquece, Deus o levará mais em conta do que se o beneficiado vos houvesse pago com a sua gratidão. Por que ele vai levar mais em conta? Porque quando a gente faz o bem para alguém que nós nunca nem sequer olhamos, eu vi aquela foto do pessoal do Haiti e pensei nisso. Nós não as pessoas que ajudarem eles não vão receber um aperto de mão, um abraço. Mas vejamos o ato que vai ser. Vejamos então como que ele fala que as coisas que nós fazemos para o bem e para o próximo, sem esperar algo em troca, basicamente é isso. Será levado muito mais em conta posteriormente. Quando nós não estivermos mais aqui nesse plano da Terra. Aliás, esse plano de encarnados, estaremos na Terra. Mas esse plano de encarnados ainda. Então, para que nós não façamos as coisas esperando uma gratidão de alguém. Ah, vou ajudar a pessoa, mas eu espero que ela me agradeça. Se não me agradecer, eu vou ficar bravo. Ou dar uma cutucada. Pô, você não vai nem falar obrigado? De nada, hein? Para que nós não fiquemos nisso. Porque claro que ele fala que se você faz o bem para alguém que não te agradece, tudo bem, faça o bem, espalhe o amor. Coloque a caridade em ação, sem esperar a retribuição. Isso que é o mais belo. Não espere a retribuição. Faça sem esperar a retribuição, porque depois eles falam que Deus levará isso muito mais em conta. Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para a frente, construindo bem. Ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão, porque conforme a palavra iluminada de Paulo, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de amor, fortaleza e moderação. Fortaleza que era uma das traduções da palavra paciência, inclusive do grego. Vejamos que interessante. Fortaleza e paciência. Então nós vemos que a gratidão, ela é isso aí. Ela é um gesto de amor. Quando nós elevamos um pensamento de gratidão a Deus, quando nós elevamos um pensamento de gratidão aos familiares, aos amigos, aos inimigos, que também são filhos de Deus, aqueles que talvez tenham tentado
almejar o nosso mal, nós também estamos fazendo o quê? Fazendo um gesto de amor. O Chico de Xavier falou que na gratidão é o amor que fala. Na gratidão é o amor que fala. E não existe uma pessoa no mundo que não seja impermeável a um gesto de bondade, um gesto de amor, um gesto de gratidão. Novamente trazendo aos livros da série do André Luiz, livro Libertação, por exemplo, o caso do Gregório, e tantos outros livros, em que nós vemos como o trabalho do amor modifica séculos, milênios às vezes, de espíritos que estão arraigados no ódio. Então esses gestos de amor, esses gestos de gratidão, é justamente isso, e forma esses vínculos entre os seres, pois todos somos irmãos e irmãs perante Deus. Então eu trouxe aqui para finalizar uma parte mais prática. Eu gosto de trazer partes práticas para que nós possamos utilizar lá fora também. Algumas ferramentas para gratidão aqui na nossa caixinha de ferramentas para utilizarmos a gratidão. Primeiro, escrever algumas coisas sobre o dia. Chega no final do dia, escreve no celular, escreve quem gostar da caneta, escreve no papel. Num journal, num diário, vamos dizer. Escrevam coisas que vocês são gratos. Esse aqui é mais ou menos, tira 5 minutinhos do dia para consigo mesmo pensar, contemplar. O que aconteceu hoje que eu sou grato? Pelo que eu sou grato? Lembramos que não precisa ser coisas magníficas. Coisas pequenas. Pode ser. É o hábito, é a prática, é a repetição que importa. E, claro, a intenção por trás disso. Fazer um esforço consciente no seu dia para agradecer as pessoas. Alguém abriu a porta para você, agradeça, mas agradeça com vontade. Colocou suas compras no mercado na sacolinha, o que for, dando exemplos. Agradeça, mas agradeça com vontade. Escrever uma carta de gratidão para alguém que fez algo bom para você, principalmente se for alguém que você nunca teve a oportunidade de agradecer. E aqui fica um bônus tip, pode ser para alguém que já desencarnou. Escrever uma carta de gratidão para essa pessoa, que você pode ter certeza que vai chegar até ela. Conversação grata. Então alguém para, por exemplo, com um parceiro de casa, pode ser um filho, uma filha, um amigo, que seja. Pare e cada um nomeia 3 coisas que foi grato durante o dia ou durante a semana. E fale por quê. Eu sou grato por isso, porque isso, Tenta desenvolver. E uma caminhada da gratidão, o que eles chamam de hoje mindfulness. É uma prática muito comum hoje em dia nas terapias, mindfulness. Caminhar olhando as coisas que nós temos ao nosso dispor, ao ar que nós respiramos, ao sol que nos ilumina, que dá vida a nós, dá vida às plantas, aos animais que nos cercam, e levar um pensamento de gratidão a tudo isso que nós temos. Tudo isso que nós usufruímos, que não é de fato nosso, mas que está conosco. Isso é importante, o estado transitório. Está conosco. Estamos aqui. E nós, dando essa caminhada, faremos isso. E para quem ainda quiser alguma ideia, eu vou sugerir essa aqui que eu utilizo. E eu já tive algumas pessoas que vieram me dar um feedback depois de anos que eu já dou essa palestra, que a pessoa vem anos depois e fala, estou fazendo aquilo lá ainda, me deixa tão feliz. Que é um gratitude jar. Vejamos. Um potinho da gratidão. Então todos os dias, escreva um post-it, olha só, um post-it. Algo que você é grato durante aquele dia. Pode fazer isso você, com o seu parceiro ou parceira, com o filho, que seja. E eu recomendo colocar uma cor para cada um, que fica legal também, fica bonito. Escreve uma coisa que você é grato, dobra, coloca na jarrinha. Todos os dias, naquele dia. No último dia do mês, abre a jarra, despeja o conteúdo, tira ali 10 minutinhos para abrir alguns post-its, ou todos, se tiver o tempo, e ver as coisas que você foi grato durante o mês. E aí, faz o mesmo para o mês seguinte. Algo extremamente fácil, com um custo baixíssimo, eu diria, financeiro, com um esforço minúsculo, que vai levar 5 segundos do seu dia, todos os dias, e um pouquinho mais no final do mês, mas que nós estaremos com
a gente fala double dipping. Nós estaremos com 2 benefícios aqui. O primeiro é o ato de ser grato, é praticar a gratidão diária, que nós já vimos como que ajuda e modifica tudo ao nosso redor, inclusive dentro de nós mesmos. E o outro é o quê? Quando no final do mês você abrir a jarrinha, você com outra pessoa, vocês discutirem e verem o que vocês foram gratos, vocês estarão elevando o pensamento para aqueles pontos, estarão sendo gratos duplamente. É verdade, isso aqui foi muito bom mesmo. Levando as vibrações e colocando o hábito de ser grato em prática. Para que nós saiamos do teórico, que é muito lindo, realmente é muito lindo os conteúdos que nós aprendemos, e coloquemos algo palpável, algo fazível para o nosso dia a dia. Então recomendo a Gratitude Jar, para quem quiser ter esse desafio, fazer essa Gratitude Jar e experimente. Veja depois de 1 mês, 2 meses, como vocês começarão a olhar as coisas um pouco mais diferente. As coisas minúsculas que antes passavam despercebidas, não mais passarão. E aí nós estaremos praticando a gratidão da forma que nos foi falada pela Joana de Ângeles, pouco a pouco. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que todos nós tenhamos uma semana iluminada. Que assim seja. Nós é quem agradecemos, né? Esse excelente estudo que o Yuri nos trouxe para a prática da gratidão. Sempre dai graças em tudo, não é? Como está lá em Tessalonicenses. E é uma grande verdade, né? Toda vez que a gente desperta pela manhã, esse agradecimento é tão importante que se estamos vivos ainda aqui encarnados, é porque Deus conta conosco mais um dia. Vamos então agora para caminhar para o encerramento. Nós vamos chamar a Leia, que fará a prece de encerramento e passaremos aos passes. Que manhã de bênçãos, não é? Primeiro nós aprendemos com a leitura inicial a sermos colaboradores de Deus. Aliás, foi um convite, né, que Emmanuel nos faz de sermos colaboradores de Deus. Para que nós possamos ser luz, ainda que na nossa pequenez, através de um sorriso, de um silêncio que acolhe, na ajuda aos mais necessitados. E depois essa importante reflexão sobre a gratidão. Aprendendo que a gratidão é uma prática, né, um exercício diário. E que à medida que somos gratos, nós vamos aprendendo a ser mais felizes. Porque nós aprendemos a descortinar as infinitas bênçãos que recebemos, minuto a minuto. E assim, eu queria convidar vocês para que nós possamos calar esses sentimentos humanos que nos traz tanta pressa e que nos impede de vislumbrar tanta beleza que Deus nos concede. Vamos nos unir ainda mais a Jesus, sentir o toque do Cristo em nós e agradecer. Agradecer pelo nosso coração que bate agora e que nos concede vida e tantas oportunidades de evolução. Agradecer a Deus pela natureza, que nos lembra da criação, do Criador, da magnitude de Deus, da perfeição e do imensurável amor divino. Vamos agradecer pela nossa família, que é nosso suporte, que também é nossa escola e que nos ajuda a viver tantas lições. Vamos agradecer pelos nossos amigos, pela espiritualidade amiga, que nos consola, que nos ajuda, que nos abençoa e nos direciona. Vamos agradecer a Nossa Senhora, Mãe Santíssima, por nos ensinar a ser o sim a Jesus. E agradecer a Ti, Senhor Jesus, Mestre,
nosso amigo, por tantas vezes ter estado ao nosso lado, por todas as palavras que o Senhor nos diz e muitas das quais não escutamos. Muito obrigada por nos amar tanto. Muito obrigada, Senhor. E que nós possamos voltar para os nossos lares com o nosso coração imbuído de gratidão. E assim também que nós possamos nos encaminhar ao passe com essa mesma gratidão e na presença de Cristo receber da espiritualidade amiga aquilo que necessitamos. Em nome de Jesus, encerramos a nossa reunião da manhã. Que assim seja.